Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sei que é a sua matéria preferida, eu tenho certeza disso. Mas vamos ver o que nós teremos na aula de hoje. Muito bem, então chegou a hora de estudar. Vamos lá. Multiplicação de números naturais. Bom, no mês de outubro, Fran vendeu a mesma quantidade de pudim durante 13 dias. Sabendo que Fran vendeu 5 pudins por dia, qual o total de pudins vendidos por Fran? Letra A, 60, B, 65, letra C, 70 ou letra D, 75. Muito bem, observe aí o seguinte. Isso é um problema de quê? Bom, vamos ler o problema com bastante calma. Fran vendeu a mesma quantidade de pudim durante 13 dias. Então, durante 13 dias ela vendeu a mesma quantidade. E quantos pudins ela vendeu por dia? 5 pudins. Pergunta-se, qual o total vendidos por Fran? Bom, se ela vendeu 5 pudins durante 13 dias, então isso é um problema de quê? É um problema de multiplicação. Então, olha aqui, cabeçudo, fique de olho. Nós temos que fazer a leitura do problema para poder verificar qual operação nós vamos usar. Nesse caso, vamos fazer o quê? 13 multiplicado por 5. 13 referente aos 13 dias que ela vendeu e 5 porque durante cada dia desse ela vendeu 5 pudins. Então, vamos fazer a multiplicação. 13 vezes 5 é igual a quanto? 15. O 5 fica. E quem é que sobe? Bom, o 1 sobe. Olha aí. Muito bem. 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. Então, qual é o total aí? 65. Muito bem. Muito bem, então nós vimos aí nesse primeiro problema, que era um problema envolvendo o quê? Multiplicação, tá certo? Onde a Fran estava vendendo pudins e nós tivemos que multiplicar para saber o resultado. Bom, o próximo problema vai envolver o quê? Venda de salgados. Nós vamos ter um conceito importante dentro da multiplicação, tá certo? Então, de olho na tela. Liz vende coxinhas em sua lanchonete. Certo dia, ela vendeu 15 coxinhas para sua amiga Simone. E também vendeu coxinhas para suas amigas Janine, Larissa, Gisele, Andréia, de tal forma que Janine comprou o dobro da quantidade de Simone e Larissa comprou o triplo da quantidade de Simone. Gisele comprou o quádruplo da quantidade de Simone e Andréia comprou o quíntuplo da quantidade de Simone. Qual a quantidade de coxinhas que cada uma comprou? Aqui comigo. Bom, vimos aí que é um problema que envolve dobro, triplo, quádruplo. Como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Bom, eu vou ensinar cada um desses conceitos agora, de olho na tela. Muito bem, vamos começar o problema com o seguinte. Vamos pegar o início do problema. Qual é o início do problema? Bom, a Liz vende coxinhas em sua lanchonete. Certo dia ela vendeu 15 coxinhas para sua amiga Simone. Então, nós já sabemos uma informação importante, que Simone comprou 15. Essa é a quantidade de Simone. E aí ela foi vendendo para suas amigas, Janine, Larissa, Gisele, Andréia, de tal forma que, vamos começar com a Janine, né? Comprou o quê? O dobro da quantidade de Simone. Quando se falar o dobro, significa o quê? 2 vezes aquele valor. Então, o dobro representa 2 vezes. Então, para eu saber a quantidade de Janine, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar 15, tá certo? 15 e multiplicar por quanto? Por 2. Muito bem, tá certo? Bom, 15 multiplicado por 2
nós podemos entender isso aqui também de uma seguinte forma. Ou seja, pode ser uma adição de parcelas iguais. 15 mais 15. Né? 15 vezes 2 é a mesma coisa que 15 mais 15. E quanto é 15 mais 15, professor? Vamos fazer a continha. Quanto é 15 mais 15? 5 mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 1, 3. Então, qual é a quantidade de Janine? 30. Então, a primeira quantidade nós já achamos, que é quanto? 30, o dobro. Larissa comprou o triplo da quantidade de Simone. Bom, se é o triplo, é o quê? 15 vezes... O que é triplo, professor? Toda vez que se falar triplo, é multiplicado por 3. Então, é 15 vezes 3. Podemos usar adição de parcelas iguais nessa multiplicação? Podemos. 15 vezes 3 é a mesma coisa que somar 15 mais 15 mais 15. 15 mais 15 nós acabamos de calcular, que é quanto? 30. Então, fica 30 mais 15. Muito bem. Então, olha aí. 5 mais 0, 5. E 3 mais 1, 4. Qual é a quantidade? 45. Então, o triplo de 15 é 45. Muito bem. Gisele comprou o quádruplo. O que é quádruplo? Bom, se é quádruplo, significa o quê? Multiplicado por 4. Quádruplo é multiplicado por 4. Então, veja, é 15 vezes 4. Como já usamos o raciocínio das parcelas iguais, então é 15 mais 15 mais 15 mais 15. Bom, já sabemos o quê? Que 15 mais 15 é igual a quanto? 30. 15 mais 15, 30. E 30 mais 30 é igual a quanto? 3 mais 3, 6. Repetindo 0, 60. Bom, Andréa comprou o quê? O quíntuplo. O quíntuplo, quando se fala quíntuplo, é o quê? Multiplicado por 5. Ou seja, é 15 vezes 5. Muito bem. Então, vamos lá. Vai ser o quê? 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Bom, 15 vezes 4 nós acabamos de calcular, que é quanto? 60. Então, é só somar com mais 15. Olha aí que fácil. 5 mais 0 é 5 e 6 mais 1 é 7. Então, dá um total de 75. Então, olha aqui. Na tabela, nós temos que Janine comprou quanto? 30 coxinhas. Larissa comprou quanto? 45. Gisele comprou quanto? 60. E Andréa comprou quanto? 75. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, voltando aqui na janela da fofoca, nós vimos o quê? Que dobro eu multiplico por 2, triplo eu multiplico por 3, quádruplo eu multiplico por 4 e 5 eu multiplico por quanto? Por 5. E assim sucessivamente. Mas a vida não é feita só de multiplicação. E aqui da minha janela eu consigo ver que está chegando um problema de divisão. De olho na tela. Divisão de números naturais. Em uma festa de aniversário, foram distribuídos 80 brigadeiros para 5 crianças. Quantos cada criança recebeu? Muito bem. Então, vamos lá, verificar o seguinte. Bom, de cara, nós já sabemos que é um problema envolvendo o quê? Divisão. Já ajudei vocês. Ó. Divisão. Então, quantos cada criança recebeu? Esse quantos refere-se aqui aos brigadeiros, né? Quantos brigadeiros cada criança recebeu? Bem simples. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma divisão. Então, eu vou dividir o quê? 80, que é o número de brigadeiros, por quanto? Por 5 crianças, porque nenhuma criança deve brigar por causa de brigadeiro. Então, nós já estamos vendo aí de cara quem são os elementos da divisão. Dividendo é o número que eu vou fazer a divisão. O divisor é aquele pelo qual eu vou dividir. E o resultado vai ser o nosso quociente. O que sobrar vai ser o resto. Ou diferença. Então, a gente começa pelo 8. Qual número multiplicado por 5 mais se aproxima de 8? Bom, vamos fazer aqui do ladinho. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Bom, o 10 está descartado. Por quê?
Porque 5 vezes 2 passa 8. Então, vou ter que usar quem? 1. Então, vem aqui o nosso número 1. 5 vezes 1, 5. Vou fazer o quê? Subtrair. 8 menos 5, 3. E eu vou baixar quem agora? Eu baixo o 0. Então, vai ficar quanto? 30. 30 por 5, professor. Voltamos aqui. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6 é igual a quanto? 30. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. 30 dividido por 5 deu quanto? 6. 6 vezes 5, 30. E 30 menos 30, nada. Ou seja, olha aqui quanto sobrou. Sobrou o 0. E esse aqui é o quê? É o nosso resto, ou diferença. Então, qual é a nossa resposta? Quantos brigadeiros cada criança recebeu? 16. A resposta é a letra B. Muito bem. Muito bem, nós vimos aí um problema de divisão com brigadeiros. Mas a divisão nem sempre ela é bonitinha, apenas com um número no divisor. E eu consigo avistar que está vindo aí um problema com 2 números no divisor. De olho na tela. Fernando precisa distribuir 336 morangos em 12 bolos. Quantos morangos terão em cada bolo? Letra A, 25. Letra B, 26. Letra C, 27. Ou letra D, 28. Bom, então nós vimos o que aqui? Nós temos 336 morangos para distribuir em 12 bolos. De cara, nosso dividendo é o 336. O nosso divisor é o 12 e nós temos que encontrar o que agora? O nosso quociente. Então, preste atenção no seguinte. Como é que a gente vai fazer essa divisão aí? Bom, primeiramente eu vou verificar. Eu posso começar dividindo apenas o 3? Não. Por quê? Porque o 3 é menor que o 12. Então, eu tenho que pegar mais um número. Qual é esse número? Mais um 3. Vai ficar quanto? 33 dividido por 12. Agora sim eu posso começar a divisão, tá bom? Porque senão eu vou pegar um número menor. Então, eu vou fazer o seguinte. Do 336, eu vou começar a divisão pegando 33 por 12. Como é que eu faço isso? Então, vou lá. 12 vezes 1 é igual a quanto? 12. 12 vezes 2 é igual a quanto? 24. 12 vezes 3 é igual a quanto? Ih, professor, ficou difícil. Não, ficou fácil. Ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Bom, nós vimos o quê? Que já passou. Ó. 12 vezes 3 passou do 33. Então, compare aqui os resultados. Ó. Então, vou ter que usar quem? O 2. Tá certo? Então, 12 vezes 2, 24. Eu vou fazer o que agora? Subtrair. Professor, eu não posso tirar 4 de 3. Então, eu vou fazer o quê? Vou emprestar. Vou tirar 1 do 3, ele vai valer 2. E esse 1 vem para cá. Quando se juntar com 3, que é uma dezena, 3 mais 10, 13. 13 menos 4 é igual a quanto? 9. Ok? 9. E aí eu vou baixar quem? Vou baixar o 6. Vai ficar quanto? 96. Vamos lá, então. Então, vamos continuar aqui procurando o nosso número. Então, 12 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. Perdão, 3. Deixa eu apagar aqui, é 3. Estamos fazendo por 3. Ok. 4 mesmo. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Depois, 12 vezes 5. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes o 5 e 1, 6, 60. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Ainda não achamos o nosso número, professor. Vamos continuar procurando. Então, vou apagar aqui. Olha aí. Vou agora começar do 7. Vamos lá. Então, vamos lá. 12 vezes 7. Então, olha aí. Ó. 7 vezes 2,
14, sobe 1. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8, 84. 12 vezes 8, vamos lá, ainda não encontramos o nosso número. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Opa, encontramos. 96. Então, olha aí, ó, quem é o nosso número que nós estamos procurando? É o 8. Então, vai ficar aqui o 8. Então, 8 vezes 12, 96. E 96 menos 96, nada. Muito bem. Então, qual é a nossa resposta? É a letra D, 28. Muito bem. Então, nós vimos que quando a multiplicação é por 2 números no divisor, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e procurando dentro da multiplicação até achar o número que seja mais próximo ou exato. Tá certo? Muito bem. Então, nós vimos aí quando a divisão é por 2 números, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá certo? Porque eu vou ter que procurar dentro da multiplicação algum número que seja próximo ou exato. Muito bem. Chegou agora a hora do nosso exercitando. Muito bem, então vamos ver agora quais são os itens do nosso exercitando. Exercitando número 1, de olho na tela. Em um cinema, há 15 fileiras com 20 cadeiras cada uma. Qual o total de cadeiras do cinema? Letra A, 200. Letra B, 250. Letra C, 300. Ou letra D, 350. Exercitando número 2. José quer distribuir 120 fotos igualmente em 4 álbuns. Quantas fotos terá em cada álbum? Letra A, 20, letra B, 30, letra C, 40 ou letra D, 50? Exercitando número 3. Paula dividiu 60 morangos para 5 tortinhas. Quantos morangos cada tortinha receberá? Letra A, 10, letra B, 11, letra C, 12 ou letra D, 13? Muito bem, então faça o exercício, daqui a pouco nós retornaremos com as respostas, tá certo?
Muito bem, chegou a hora de resolver o nosso exercitando. Ficou com dúvida? Não conseguiu resolver? Ficou assim sem saber como? Bom, tudo bem, a gente vai fazer tudo agora. Vamos resolver de um por um e você vai ficar sem nenhuma dúvida. Vamos ao primeiro exercitando. Em um cinema, há 15 fileiras com 20 cadeiras, cada uma. Qual o total de cadeiras do cinema? Então, nós temos o seguinte, nós vamos ter 15 fileiras, ou seja, aqui vai ter assim as cadeirinhas, né? Olha que cadeira bonita que o professor está desenhando, viu? Vamos ter aqui fileiras, né? Fileiras. E quantas fileiras nós vamos ter? Nós vamos ter 15 fileiras. Em cada fileira nós vamos ter o quê? 20 cadeiras. Bom, o nome disso é configuração retangular, tá certo? Configuração retangular. Eu tenho 15 fileiras e em cada fileira eu tenho 20 cadeiras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o total de fileiras, que é 15, pelo total de cadeiras que nós temos, que é quanto? 20. Isso mesmo. Eu vou multiplicar as 15 fileiras e em cada fileira 20 cadeiras. Eu vou fazer essa multiplicação, que é uma configuração retangular. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Tudo bem? 5 vezes 2, 10. Lembre, o 0 fica e o 1 sobe. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que subiu, 3. Vou somar tudo. Então, 0, 0, 3. Qual foi o valor obtido? 300. Muito bem. Aqui comigo. Então, vimos aí nesse primeiro problema uma configuração retangular, onde eu multiplico as 15 fileiras pelo total de cadeiras que tem cada uma, que são 20. Vamos ao nosso segundo exercitando.
José quer distribuir 120 fotos igualmente em 4 álbuns. Quantas fotos terá em cada álbum? Bom, vamos ler o problema com calma. Eu tenho 120 fotos, tá certo? E eu quero distribuir igualmente. Bom, distribuir igualmente, qual é a ideia aqui? Muito bem, a ideia é de divisão. Em 4 álbuns. Então, eu vou dividir 120 por 4. Então, vamos lá. Posso dividir 1 por 4? De jeito nenhum. Posso dividir 12 por 4 para começar? Posso. Então, vou começar. Mas vamos lá. Poxa, professor, vou dividir 12 por 4, então vou pegar lá aí. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Oba, achei, 12. Muito bem. Então, 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Vou baixar quem? O 0. Bom, aqui você tem duas opções. Esse 0 que sobrou, se você dividir por 4, é 0. Ou você pode fazer o que logo direto? Acrescentar aqui. E vai ficar quanto? 30. Muito bem, olha que fácil. Qual é a resposta do nosso problema? 30. Aqui comigo. Então, vimos nesse segundo problema que era um problema o quê? De divisão. Tem que fazer a leitura para saber qual é a operação, tá certo? Vamos ao terceiro exercitando. Paula dividiu 60 morangos para 5 tortinhas. Quantos morangos cada tortinha receberá? Então, vamos lá. A Paula tem 60 morangos e quer colocar em 5 tortinhas. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vou pegar 60 morangos e vou dividir por 5 tortinhas. Então, vou começar. 6 dividido por 5. Na tabuada, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, o 2 vai passar, tem que usar o 1. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Passa, então vou colocar o 5. 6 menos 5, 1. E eu vou baixar quem? O 0. Então, vai ficar o quê? 10. E 10 por 5 é quanto? 2. Porque 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, qual é a resposta? 12. Então, a Paula vai ter que fazer o quê? Como ela tem que dividir 60 morangos para 5 tortinhas, quantos morangos vão caber em cada tortinha? 12. Muito bem, vamos confirmar? Correto, 12. Muito bem, vimos aí o problema que envolve o quê? Divisão, não é verdade? Ela, para fazer as tortinhas, tinha que saber quantos morangos. Bom, chegou agora a hora do quê? Do resumo do nosso conteúdo. Muito bem, estamos aqui nesse lindo cenário do nosso livro misterioso, que eu só vou falar daqui a pouco. E vamos fazer o seguinte, vimos na aula de hoje o quê? Multiplicação, divisão. Vamos revisar alguns conceitos, tanto da multiplicação quanto da divisão. De olho na tela. Bom, relembrando algumas propriedades. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Muito bem. Numa multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e, mesmo assim, o produto não se altera. Numa multiplicação onde você tem 2, 5 e 3, você pode multiplicar os 2 primeiros pelo último, ou seja, 2 vezes 5 e depois multiplicar por 3, ou o primeiro pelos 2 últimos, tá certo? Muito bem. Numa multiplicação de 2 fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Por exemplo, 5 vezes 1, 5. Aqui comigo. Uma coisa eu quero que vocês lembrem na multiplicação. Todo número multiplicado por 1 volta a ser ele mesmo. 5 vezes 1, 5. Cuidado porque tem aluno que confunde isso com 0. Coloca 5 vezes 0, 5. Não. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 5 vezes 0, 6 vezes 0... 1 milhão vezes 0, o resultado é 0, tá certo? De olho na tela. E em uma divisão, quando o resto é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata. Por exemplo, quando eu divido 4 por 2. Quando eu divido 4 por 2, não sobra resto. Então, é uma divisão exata. Quando o resto é diferente de 0, dizemos que é uma divisão que não exata. Por exemplo, quando eu tento dividir 5 por 2. Aí, nesse caso, vai
sobrar resto. Aqui comigo. Muito bem, então vimos aí algumas propriedades da multiplicação e algumas propriedades da divisão, tá certo? Vamos agora às nossas considerações finais. Muito bem. Então, na aula de hoje nós vimos o quê? Multiplicação, divisão, problemas, e nós tivemos alguns cenários misteriosos. E esses cenários misteriosos vieram daqui, ó, desse livro. 8 a comer biscoito, 10 a comer pastéis, da autora Helenice Machado de Almeida. Esse livro é extremamente divertido, ele traz a história do seu China e da sua filha e vários animais, cachorros e gatos, que juntos com os seus chinas vão fazendo o seguinte, durante a história, fazendo vários problemas de matemática, envolvendo multiplicação, divisão, e aí com esses probleminhas, junto com a história, você vai fazendo o quê? Desenvolvendo essas operações. A história é muito divertida, as ilustrações são lindas, e você vai gostar de trabalhar matemática usando essa história. Muito divertida. Eu super recomendo esse livro, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Faça os exercícios em casa, tire todas as suas dúvidas e eu espero te ver na nossa próxima aula. Então, um abração.